Olha, o Mandetta falou e incriminou o Guedes e o Weingarten. Se o Guedes achava que ia ficar livre de ser convocado para a CPI, não deu. Deu errado para o Paulo Guedes. O Mandetta foi até bem duro com o Guedes. Porque hoje o Guedes foi falar na Câmara dos Deputados, uma comissão, aí ele falou que deu 5 bilhões para o Mandetta para ele começar o combate à Covid, a pandemia, e culpou o Mandetta lá de começar errado o combate à Covid. O Mandetta estava na sessão da CPI e ficou sabendo. Aí desandou a maionese. Já vou falar que o pessoal da CPI queria convocar o Guedes, tinha uma discussão, porque o Guedes ele ajudou a atacar a China. Aí na semana passada ele falou que o vírus foi criado pelo chinês e que mesmo assim eles não sabem criar vacina. Aí chamou os chineses de... conspirou dizendo que a China criou o vírus, ainda chamou os chineses de burros. Foi isso que fez o Guedes. Ainda tem várias declarações dele. Estavam pensando em chamá-lo, mas até então o presidente da CPI dizia: o Guedes é ministro da Economia, não pega bem no exterior um ministro da Economia no meio de uma CPI no Congresso. Só que agora, depois da fala do Mandetta, ficou difícil não chamar o Guedes. Já o Weingarten, assim, obrigatório que tenha uma acariação entre o Weingarten e o Pazuello. Primeiro vai falar o Weingarten, depois o Pazuello, aí depois teremos muito provavelmente essa acariação, os dois frente a frente. Tem uma coisa, o Pazuello correndo para depois, daqui 2 semanas, ele deu um tiro no pé, viu? Porque daqui 2 semanas vai ter muito mais coisa para o Pazuello explicar do que a gente sabe agora. Então, péssima a estratégia do Pazuello, péssima mesma. Vou falar aqui disso tudo, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, um segundinho, é de graça e você ajuda a oposição ao Bolsonaro em Porto Alegre. No final do vídeo eu mostro aqui o trecho de como foi lá em Porto Alegre, rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, se recusou, né, a comprar vacina, a mansão do Flávio, denunciando o desemprego altíssimo, inflação, tudo isso, desastre que tá o Brasil, e denunciando pro povo que a culpa é do Bolsonaro. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay ou Apoia-se. Vamos continuar indo pra cima deles. Agora vamos falar sobre o Paulo Guedes, o Weingarten, o Mandetta, Pazuello. Primeiro sobre o Pazuello, eu vou usar um exemplo de 2019. O Sérgio Moro, lembra quando começou a Vaza Jato? Foi em 9 de junho de 2019. Cerca de uma semana depois, até menos de uma semana depois, o Sérgio Moro foi no Congresso explicar as mensagens da Vaza Jato. Só que até então, tinham saído 4 Vaza Jatos, era pouca coisa, era menos de 1% do que a gente veio a saber depois dos crimes do Moro. Imagina se o Sérgio Moro tivesse dito: olha, não vou depor agora, desse um migué como deu o Pazuello e falasse: vou daqui a algumas semanas. E já se soubesse outros crimes do Sérgio Moro, e aí seria muito mais difícil para ele. Ele foi lá, matou o problema já para ele, não foi exposto aí no Congresso de novo depois disso. Olha só, o Pazuello não. A CPI está começando. Depois o Mandetta hoje, para você ter ideia, não teve tempo de depor o Nelson Tait. Ele vai depor amanhã no horário que seria o Pazuello. Mas foi depor o Mandetta hoje, o Pazuello amanhã ele teria que explicar o que foi falado no depoimento do Mandetta e do Nelson Tait. Ele indo depois daqui 2 semanas, o Pazuello vai ter que explicar uma série de outras coisas que hoje a gente ainda não tem ciência, mas que serão foco da investigação nas próximas semanas. Por exemplo, o Mandetta, ele começou a falar da vacina e tudo mais, e em determinado momento ele incriminou o Weingarten. O que ele falou do Weingarten? Ele falou: olha, a gente queria fazer uma propaganda nacional, use máscara, enfim, um plano de conscientização na TV, rádio, para as pessoas saberem. O governo Bolsonaro não fez isso até agora, não tem propaganda do governo dizendo use máscara, tudo mais. Pra você ter ideia, a minha esposa trabalha com o México e a gente assiste TV mexicana. E no México, que é o 2º pior país do mundo na pandemia, toda hora tem propaganda do governo dizendo use máscara, mantenha uma distanciação, uma distância segura das pessoas, fique a 2 metros. Toda hora tem propaganda na TV, no 2º pior país do mundo no combate à pandemia. O Brasil não tem nada, nada, nada. Só pra você ter ideia de como é a diferença do Brasil pro resto do mundo. Agora imagina nos países normais, como deve ser, tá? A gente não faz nem ideia, que não teve nada. Aí o Mandetta falou que eles tinham um plano de fazer, mas o Weingarten, que era o chefe da comunicação do governo, falou: não. O quê? Não vamos colocar medo na população, não. A gente vai fazer propaganda assim pra incentivar as pessoas, que tudo vai dar certo. Enfim, ele queria fazer propaganda negacionista, dizendo: ó, vai dar tudo certo, vamos passar por isso, ó, continuem a vida normal, foram curadas tantas pessoas. Ó, essa do bolsonarismo de foram curadas tantas pessoas é a coisa mais burra que eu já vi na vida. Se 1 milhão de pessoas foram infectadas e 10 mil morreram, então 990 mil pessoas
foram curadas, mais ou menos, claro, algumas podem morrer a seguir, mas a maioria, é isso. Então, olha, é uma coisa burra, se teve muita gente curada, quer dizer que teve muita gente que pegou a Covid, deveriam comemorar o número de vacinados, mas isso o atual ministro não sabe, ele não sabe quantos vacinados tem. Tá, quando o Mandetta fala isso sobre o Weingarten, ele está mostrando que aquilo parte do Weingarten e o Weingarten vai ser obrigado, a CPI já é obrigada a convocar o Weingarten, eles querem, e o Weingarten vai ser obrigado a dizer o seguinte: quem que te deu essa ideia aí de que não é para fazer campanha de conscientização? Essa ideia partiu de você? Você convenceu o Bolsonaro a fazer isso? Ou a ideia partiu de outra pessoa? Se for de outra pessoa, de quem? Porque é crime. O governo não fazer o trabalho do governo, que é conscientizar as pessoas, é crime. Então o Weingarten vai ter um problemão que ele vai ser convocado. Provavelmente ele vai falar antes do Pazuello. Então quando o Pazuello falar, agora ele vai ter que responder as acusações que o Weingarten fizer. Ele vai fazer acusações contra o Pazuello. Não tenha dúvida de que ele vai soltar os cachorros, jogar o Pazuello aos leões. E o Pazuello, se fosse depor amanhã, ele ia falar antes do Weingarten. Aí o Weingarten ia ter que respondê-lo. Como o Pazuello vai falar depois, ele vai ser mais massacrado do que já seria. Para piorar, o Mandetta, eu vou mostrar aqui o vídeo do que o Mandetta falou sobre o Paulo Guedes, que ele foi duro com o Guedes. Ele poupou palavras com todo mundo. Com o Bolsonaro ele poupou, tentou não falar o nome Bolsonaro, ele tentou ser o mais sóbrio possível. Mas com o Paulo Guedes, o Mandetta, ele não conseguiu. O Mandetta quase perdeu as estribeiras. Falou um monte do Guedes. Tá aqui o vídeo do Mandetta falando sobre Paulo Guedes. O Guedes, da economia, quando saiu, eu vi aquilo. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Quando eu tive na Câmara, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. E esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina sendo comercializada no mundo havia. Então eu tenho muita só posso lamentar. Desse da economia não ajudou nada, pelo contrário, falava assim, já mandei o dinheiro, agora se virem lá e vamos tocar a economia, vamos tocar a economia. Talvez tenha sido uma das vozes que tenha influenciado o presidente. Longevidade versus saúde do Tesouro, isso daqui eu peço desculpa aos idosos do Brasil por estarem incomodando o ministro da Economia. Tá aqui o Mandetta, que lembre-se, o Mandetta não é anjo, não é santo, é aí o sujo falando do mal lavado, mas incriminou o Guedes, porque quando ele fala talvez tenha sido ele quem tenha influenciado o presidente, vamos lá, voltar ao que eu falei no vídeo passado, a CPI está traçando a estratégia de tipificar o crime de genocídio contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria expor as pessoas, ele queria o quê? Que as pessoas fossem expostas o mais rápido possível para chegar na imunidade de rebanho e o Brasil voltar à economia normal, tudo aberto, não precisar fechar em nenhum momento, plano que obviamente ia causar, causou a morte já de 400 mil pessoas confirmadas, fora a subnotificação. Tá, aí o Mandetta vai e fala, talvez o Guedes seja porque o Guedes só falava economia, economia, economia. Aí, liga isso ao que eu falei aqui no vídeo passado, quem não assistiu, assista o vídeo passado que eu falo do começo do depoimento do Mandetta. Não deu pra esperar até o fim do depoimento, porque ele falou muita coisa, ia dar vários vídeos. Aí, liga isso, aquilo e você vai ter o seguinte... O Bolsonaro ele tinha reuniões com o Mandetta em que o Mandetta explicava, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que dar o exemplo. E segundo o Mandetta, o Bolsonaro entendia isso. Ele falava, tá bom, realmente vou fazer. Aí o Mandetta fala, no dia seguinte o Bolsonaro estava lá aglomerando de novo, estava lá falando que tinha que reabrir tudo, que não podia fechar nada, estava fazendo tudo errado. Aí ele fala, o Bolsonaro tinha assessores paralelos que o influenciavam a fazer o contrário do que eu falava. Aí o Mandetta, isso explica também a demissão dele, claro. Um deles, aí a Mandetta fala, pode ser o Paulo Guedes. Quer dizer, se o Bolsonaro, se eles tipificam o crime de genocídio contra o Bolsonaro, os cúmplices do Bolsonaro vão presos juntos. Olha aqui o carro de som lá ontem em Porto Alegre. Como seu filho conseguiu comprar
comprar uma mansão de 6 milhões de reais. São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos. Isso aqui é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu quero mostrar aqui também, isso aqui foi em Espírito Santo, no Rio Grande do Norte. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não comprar as vacinas, deixa o sorte. Tá aqui um trecho lá, legal, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, estamos cobrindo o Brasil inteiro. Quem quiser ajudar, seja membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoia-se, vamos continuar indo pra cima deles. Falou!